Olá, pessoal. Então vamos, resolver a prova 2025.1 e a parte aqui de contabilidade gerencial. Então nós temos essa questão de número 39, que foi uma questão, de ponto de equilíbrio. E está na parte gerencial. Isso aqui poderia estar até, na parte de contabilidade de custos, mas ficou ali na parte gerencial. Em 1/1/2024, uma loja de teclados apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial. Aí ele quer saber o ponto de equilíbrio contábil. Então, o ponto de equilíbrio contábil é igual ao custo fixo mais despesa fixa dividida pela margem de contribuição unitária. Silvio, mas custo fixo, ele falou, os gastos fixos foram esses aqui, Então, os custos fixos com despesa fixa, eu já tenho aqui 36, 30 e 60. Então, deu 126 mil foram esses gastos. 126 mil. Entretanto, pessoal, ele não me deu, Ele me deu o preço de venda, mas ele não me deu os custos variáveis, tá certo? E como é que eu vou calcular esses custos variáveis por unidade? Só que ele me disse que o estoque é 240 mil e era composto de 400 unidades. Então eu vou pegar aqui o custo dos estoques, vai ser o valor lá que eu tenho dos estoques, 240 mil, dividido pela quantidade que eram 400 unidades. Cortei 2 zeros ali, vai ficar 2.400 dividido por 4. O custo variável por unidade vai ser 600. Então, a margem de contribuição unitária, que é o preço de venda, menos os custos variáveis com as despesas variáveis, vai ser, o preço de venda, 1.000, certo? Menos os custos variáveis com as despesas variáveis, a gente calculou ali, só tem ali aqueles 600, e isso vai me dar 400. Silvio, mas teve uma despesa, 4.000, que foi relacionada ao segundo semestre. Isso é uma despesa antecipada, e isso só vai acontecer a despesa no resultado no segundo semestre. Aí ela vai e entra lá como custo fixo no segundo semestre. Tá certo? Então vai ser 126 mil dividido por 400. 126 mil dividido por 400, eu vou ter 315. Então, o ponto de equilíbrio contábil é de quanto? É de 315 unidades. 315 unidades, portanto, gabarito aí, letra C. Pessoal, caiu essa questão aqui, que é o tipo daquela questão, que você não vai estudar isso aqui. Não vai estudar, isso é uma teoria meio pesada. Você tem 50 questões. Você precisa acertar 25. Então você vai focar ali. Não é o tipo de coisa para você estudar. E aí, além do mais lá, você pode chegar lá e ler lá e até dar um chute e acertar. Você vai perder muito tempo. A relação custo-benefício disso aqui é muito grande. Só falar para você entender o que é preço de transferência. Preço de transferência é um preço que a empresa ela vai, nas relações com partes relacionadas. Por exemplo, uma empresa ela tem uma coligada, uma controlada lá fora, daqui do Brasil ela tem na Europa. Aí muitas vezes ela, sem querer pagar imposto, ela pega e vai comprar alguma coisa dessa empresa lá fora, ela pega e compra bem mais caro. Era um produto que era para ela comprar por 100 mil, ela vai comprar por 150 mil. Um preço maior do que o valor de mercado. Silvio, mas qual é a lógica disso aí? Por quê? E o que é que tem ela fazer isso? Porque aí, pessoal, ela pode estar fazendo uma distribuição disfarçada de lucros. Ela está comprando mais caro, ela está transferindo dinheiro lá para fora, que era um dinheiro que era para ela pagar tributo aqui no Brasil. Então tem uma preocupação muito grande da Receita Federal com esse preço de transferência. Aí caiu essa questão e não tem uma normatização. Isso aqui, essas informações até que eu coloquei aqui, eu peguei lá, de um estudo que foi feito lá pela Universidade de Blumenau, tá certo? Então nós temos aí, no modelo do preço de transferência, baseado em custo total realizado, full cost,
O bem ou serviço é transferido pelo valor resultante do somatório dos custos totais incorridos, custo fixo e variável dividido pelo volume de produção. Isso é verdade, né? Tá aqui, ó. Baseado em custos e os preços de mercado não estão disponíveis, os preços de transferência interna podem ser definidos com base nos custos. O preço de transferência baseado em custo é determinado pela somatória dos custos fixos e dos custos variáveis, alocado de forma direta ou indireta aos produtos ou serviços. Então, esse item 1 está correto, mas vale a pena você, né, sacrificar tanto tempo para estudar esse modelo de preço de transferência? Você pode ainda estudar e não acertar. No modelo de preço de transferência baseado em negociação entre os gestores, o bem ou serviço é transferido pelo preço vigente no mercado, que pode ser um preço médio. Não, quando ele é baseado, pessoal, em negociação entre os gestores, é um preço que foi acordado entre os gestores, certo? Acordado. E não com base em preço vigente em mercado, certo? Preço de transferência negociado entre gestores, negociado. Então, nessa obra, eles conceituam ali preço de transferência negociado como um preço ajustado entre a divisão que está comprando e a divisão que está vendendo. Então, preço, né, negociado não é preço de mercado, é um preço ajustado entre a divisão que está comprando e a divisão que está vendendo, certo? Então, aí esse item 2 está errado. E o item 3, no modelo de preço de transferência baseado em custo de oportunidade. O preço do bem ou serviço transferido estrutura-se a partir da premissa de que ele deveria refletir o valor do benefício possível de ser oferido na melhor alternativa econômica. O custo de oportunidade é o sacrifício mensurado da rejeição de uma alternativa. E o lucro máximo que poderia ter sido obtido se um bem ou capacidade produtiva tivesse sido aplicado em outro uso opcional. É importante destacar a diferença ali, né, entre custo e oportunidade, quando envolve situações de lucro e quando envolve situações de custo. Então, baseado na oportunidade, né, a melhor situação que você teria, né, por ter optado por determinada alternativa. É isso aí mesmo. Então, esse item está correto. E aí nós ficamos somente com o item 2 errado, que não é com base no preço de mercado, é com base no, né, preço ajustado entre os gestores, certo? E aí, né, nós teríamos aqui a resposta, né, essa é a nossa resposta aí, letra C, tá bom? Então, mas é aquele tipo de coisa, eu não sugiro ninguém a ficar estudando, lendo sobre preço de transferência para a prova do CFC. Você tem tantas questões elementares, né, para você acertar. Isso aqui é aquela questão que ele bota ali para as pessoas terem dificuldade de fazer ali as 50 questões de gabaritar a prova. Mas você não precisa, né, fechar a prova, você precisa fazer só 25 questões. Então, uma questão aí de análise das demonstrações, analise as contas do balanço patrimonial a seguir. Ele quer saber o índice de liquidez seca e o índice de liquidez corrente. Liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, né, ativo circulante dessa empresa, tá ali, ó, 5 mil, mais 10 mil, mais 15 mil e mais estoque 30 mil. Certo? Dividido pelo passivo circulante. Passivo circulante eu tenho ali 15 mil mais 5 mil. Então, eu vou ter, né, empréstimo de curto prazo também, mais 10 mil. Então, aqui o índice de liquidez corrente, você somando no numerador, vai dar 60 mil e o denominador vai dar 30 mil. 60 dividido por 30, 2 é o índice de liquidez corrente. Aí eu posso pegar ali, ó, ativo circulante, eu já calculei, 60 mil menos estoque, que é 30 mil, dividido pelo passivo circulante, que é 30 mil. Portanto, o índice de liquidez seca, 60 menos 30, né, vai dar 30. 30 mil dividido por 30 mil. Portanto, o índice de liquidez seca
certo? O índice de liquidez seca é 1, ele que é liquidez seca é 1, e o índice de liquidez corrente 2, portanto, gabarito letra B de bola. E nessa, né, aqui, porque o que é que acontece? Essa questão aqui, pessoal, essa aqui, né, de ponto de equilíbrio, isso aqui é, apesar de ser contabilidade de custos, é a contabilidade de custos voltada para a parte gerencial, certo? Então não tem nada, não, essa questão era para lá estar em custo. Não, é contabilidade de custos voltada para a parte gerencial, por isso que está na parte de contabilidade gerencial. Agora, essa questão que nós vamos resolver agora, ela está lá na parte, de controladoria, tá certo? Em 2022, uma entidade, ela tinha o seu desempenho financeiro analisado com base no retorno sobre investimento. Em 2023, a administração da entidade determinou que esse seu desempenho passasse a ser avaliado de acordo com o EVA. Uma vantagem dessa substituição é a incorporação, né, na avaliação. Então, pessoal, vamos vir aqui, né? Olha só, quando você tem, né, retorno, ele falou retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento é ROI, tá certo? Retorno sobre investimento é ROI. Aí, esse ROI você vai calcular, é o lucro operacional, esse NOPAT, dividido pelo ativo operacional, certo? Às vezes você faz ali o ativo total, né? Mas o certo é pelo ativo operacional. Então, é quanto aquele ativo está se transformando em lucro operacional. Esse é o conceito, então a empresa estava avaliando daquela forma. Aí nós temos o que é esse EVA, pessoal. E esse EVA vai ser justamente esse NOPAT, que é o lucro operacional, o lucro da atividade da empresa, menos, certo, o WACC. O que de acho é WACC? Então, WACC é o custo do capital. Então, esse EVA é a parte do lucro da empresa que vai ficar para os sócios. Porque, de repente, os sócios estavam tendo um lucro, está tendo um lucro, né? Mas esse lucro não dá para remunerar o capital dele, porque eu teria lá, né? Eu estou supondo que eu vou ter uma remuneração do capital. A remuneração do capital é remuneração do capital próprio e remuneração de capital de terceiros, certo? Então, quando eu falo que esse NOPAT aqui, ele é maior de que esse, então significa que você vai estar agregando valores para os sócios. Ele vai estar tendo mais valor, né? Ele vai estar tendo mais recurso do que se ele tivesse aplicado em outro investimento, certo? Porque o lucro operacional está sendo maior do que o custo de capital. Então está sendo maior, porque se isso aqui for menor, não vale a pena. Por quê? Porque ele está, né, perdendo o dinheiro dele que está aplicando naquele investimento e não está dando para ele ter um investimento mínimo. Então esse EVA é uma informação muito importante, é um conceito muito importante. E ele está associado ao quê? Ao custo de oportunidade, que é o sacrifício, né? O que é o custo de oportunidade? É o sacrifício que você vai ter na remuneração, né, por ter optado por uma forma de investimento ao invés de outro. Então, se eu estou pegando aqui, se eu não tiver um EVA, se o lucro não for maior que a minha remuneração de capital, é muito melhor eu ter aplicado em outra coisa. Para que o investimento valha a pena, esse NOPAT tem que ser maior do que o custo de capital, certo? Né? Para que cubra ali o custo de oportunidade. Assim não valeria a pena. Então, é o custo de oportunidade e esse sacrifício na remuneração que eu vou ter por ter optado por um investimento ao invés de outro. Então, uma das vantagens dessa substituição é a incorporação na avaliação de quê? Do custo de oportunidade, que só vai valer a pena se o lucro operacional for maior do que a remuneração do capital. Tá certo, pessoal? Portanto, gabarito aí, letra A. Né? Então, essa questão que estava lá na prova de controladoria, ela, na realidade, a essência dela é uma questão de análise das demonstrações. Isso é um índice, tá certo? Então, a gente termina aqui nossa correção. Um grande abraço a todos. Valeu!